Agora, vamos dar continuidade na segunda parte para nós finalizarmos. Então, nós vimos que no passado fomos libertos da culpa. No presente, fomos libertos da prática do pecado. E no futuro, seremos libertos da presença. Então, agora nós vamos ver o presente. Embora alguns homens aceitem com evidência o convite de Jesus, a justificação pela fé, insistem que a continuação dessa justificação depende da sua perfeição. Em sumas, acreditam que os 10 primeiros segundos da salvação são concedidos gratuitamente por Deus, mas depois, ao saírem do local da conversão, a justiça de Cristo deve ser reforçada pelos esforços pessoais e humanos para chegar à perfeição. Oh, meu Deus do céu, quando você acredita em Cristo, não é pelo seu esforço pessoal, não é pelos seus méritos, não é por se martirizar ou se flagelar, não é somente crer no Senhor Jesus, é permanecer no Senhor Jesus, é grudar em Jesus e você estará salvo. Jesus é o nosso salva-vidas, Jesus é o nosso escape, Jesus é o nosso seguro, Jesus é o nosso refúgio, Jesus é a nossa fortaleza, Jesus é o nosso porto seguro. Então, não é por esforço, não é por mérito, é pela fé. Olha o que Paulo diz ainda aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 2, versículo 3. Olha o que diz. Olha o que ele pergunta. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Você recebeu o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Nós recebemos pela pregação da fé. Olha o versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Não é por esforços, não é pelos seus méritos. A única coisa que você tem que fazer é crer em Jesus, permanecer em Jesus, fazer a obra de Jesus. Então, nós somos salvos não porque somos bonzinhos. Nós passamos a ser bonzinhos porque somos salvos. Você faz as coisas, por exemplo, você quer fazer uma obra de caridade. Você não faz aquela obra de caridade para ser salvo. Você faz aquela obra de caridade porque você é salvo. E você faz aquela obra de livre e espontânea vontade. Tanto é que o próprio Cristo, quando ele diz que ele vai perguntar para aqueles que evangelizaram, para aqueles que visitaram os hospitais, para aqueles que deram roupa para os que estavam com frio, para aqueles que alimentaram aqueles que estavam com fome, quando perguntar para essas pessoas, as próprias pessoas que estão em Cristo, as próprias pessoas que servem a Cristo, elas nem vão saber, elas vão questionar Jesus. Quando eu fiz isso, mestre? Aí o mestre vai responder, quando você fizeste a um dos meus pequeninos. Então, quando você é salvo, você faz não para ser salvo, você faz porque você é. E quando aqueles outros que não fizeram estas coisas, também vai ser lançado no rosto dele e falar, olha, estive fome e não me deste de comer, estive sede, não me deste de beber, estive com frio e não me aqueceste, estive enfermo e não me visitaste. Eles também vão questionar, quando nós não fizemos isso? Porque as pessoas vão falar, elas vão achar que era por mérito, elas vão falar, não, nós fizemos isso. Mas quando Jesus disser que elas não fizeram, ela fala, mas quando não fizemos isso? Quando não fizeste a um dos meus pequeninos. E ele vai dizer que vocês vão ser, essas pessoas vão ser separadas. Mas quando nós somos salvos, nós fazemos.
e não olhamos a quem e não fazemos para ser salvo, fazemos porque já somos salvos. Amém? Paulo está dizendo que a mesma fé vencera originalmente a incapacidade deles quanto à obtenção da salvação. Agora suplantará sua fraqueza quanto à conservação da sua salvação. Então, a fé que fez você reconhecer que você era incapaz de obter a salvação, essa mesma fé tem que ser mantida. Fé em Cristo, fé em Jesus, fé no sacrifício. Um relacionamento contínuo com Cristo baseado na fé ajuda o crente em duas áreas básicas. Primeiro, dar-lhe vitória sobre o pecado. Primeira coisa, quando você se relaciona com Cristo, você vence o pecado por meio da fé. Olha o que diz aqui, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a fé que vence. Você vence pela fé, não é pelo esforço, não é por se flagelar, não é por se mutilar, não é por bater sua cabeça, não é por criar calo no joelho. O seu relacionamento com Cristo é por meio da fé, de uma consciência pura, de uma mente mudada, de uma mudança de mente, de uma mudança de comportamento, de uma mudança de relacionamento com Cristo. É por meio da fé. Você não faz as coisas para ser visto. Você não está restrito a um ambiente. O seu Deus não está restrito a um ambiente. O seu Deus está em todo lugar. Ele está quando você está sozinho, quando você está no trabalho sozinho, quando você está na condução, quando você está vindo para a tua casa, quando você está na igreja, quando você está fora da igreja, quando você está num país onde ninguém te conhece. Você o serve com a consciência e com a mudança de mente, porque Ele é o teu Criador. Apesar disso, sabemos que nenhum crente está sem pecado. Mas temos um advogado que nos ajuda a vencer o pecado. Então, como vencemos o pecado? Por meio da nossa fé. A segunda coisa que a fé nos dá é a justiça de Cristo. Nós temos a justiça de Cristo na nossa conta. Paulo, já idoso, achava que nunca seria perfeito, mas descansava firmemente quanto a ser achado em Cristo, não contando com sua própria justiça, mas sim como a justiça de Cristo. Filipenses 3. Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 9, olha o que diz. E se achado nele quem? Cristo, não tendo justiça própria, quem? Eu, você, nós, a humanidade, que procede da lei, senão que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, a justiça que procede de Deus é baseada na fé. Na fé em quê? Na fé no símbolo? Não. A fé em Jesus. A nossa fé está baseada em Jesus. Então, nós vimos, no passado, fomos libertos da prática ou da culpa do pecado. No presente, somos libertos da prática do pecado. E no futuro, seremos libertos da presença do pecado. Estaremos com o Senhor. Vamos aqui. Paulo pregava que a justiça do crente começa com a fé, é mantida com a fé e termina com a fé. Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pedro também ensinava que a fé era o contínuo catalisador da salvação até o exato momento da passagem da vida física para a eternidade. 1 Pedro, capítulo 1, primeira epístola de Pedro,
capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz. Que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro, ainda capítulo 1, versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Notemos que o versículo que a fé, que o salvo homem, é uma fé presente. Não somente é o ponto de partida da vida do crente, como também é o princípio característico que deve ser a base da sua contínua vida espiritual. Começamos com a fé, estamos no meio com a fé e terminamos com a fé. Então, o meio de ser salvo, se manter em Cristo, grudar em Cristo. Como obter e conservar essa justificação? Não abandonar Cristo, não olhar para trás, não largar a mão do arado, não desistir, permanecer, estar atento, contínuo. Amém? A fé não deve ser limitada à experiência inicial da salvação do passado, mas sim deve ser mantida no discurso da vida do crente no presente. É uma virtude contínua que deve ser demonstrada diariamente através de um relacionamento de dedicação a Cristo e confiança nele até o fim. Assim, ela também assegura o futuro do cristão. Amém? Agora, para concluir, o mesmo que nós iniciamos lá, Colossenses, capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz assim, olha. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Éramos inimigos, se tornamos amigos. Mediante a sua morte, na morte lá na cruz, para apresentar-vos perante ele santo, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permanecesses na fé, alicerçado e firme, não deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Ouvimos o evangelho, cremos no evangelho, se mantemos no evangelho, seremos salvos. Fomos salvos da culpa no passado. No presente, estamos sendo salvos da prática do pecado. E no futuro, se continuarmos firmes, se não olharmos para trás, se não largarmos o arado, se permanecermos, seremos arrebatados. Seremos tirados da presença do pecado. Então, o que fazer? Como obter e conservar a justificação? Primeiro, já creu. Segundo, se manter. Terceiro, se manter. Gruda em Jesus. Se assegure em Jesus e não abandone a Cristo. Será salvo tu e a tua casa. Amém? Divulgue no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook. Manda para o seu amigo, manda para os seus vizinhos, manda no grupo da igreja. Porque às vezes as pessoas pensam, eu tenho que fazer o que para ser salvo? Será que eu tenho que dar 200 cestas básicas? Será que eu tenho que dar meu dinheiro todo para eu ser salvo? Será que eu tenho que subir uma escadaria de joelho para eu ser salvo? Será que eu tenho que me mutilar? Será que eu tenho que me arranhar todo, me machucar todo? Não é nada disso, é só crer no Senhor Jesus, será salvo. É só permanecer no Senhor Jesus, será salvo. É só aguardar o Senhor Jesus e será salvo. Mas não tem que fazer nada, você faz porque você é salvo. Não vai fazer para ser, você faz porque você é. Quer dar uma cesta básica? Dê, mas porque você é salvo. Amém? Conto com todos vocês, continuem nos ajudando, dá o like e vocês vão estar me ajudando. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz. Fique em paz em nome de Jesus.